Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los na reflexão deste 12º domingo após Pentecostes. Estamos refletindo sobre a carta de Paulo aos Efésios e hoje não será diferente, seguiremos na reflexão do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 2. É este o nosso texto base. Então, eu sugiro que você leia esse texto antes de ouvir, de assistir esta reflexão. E eu repito o texto que está aí na inscrição, Efésios 4, 17, até capítulo 5, versículo 2. Peço desculpas aí pela minha voz, fui meio que acometido de um resfriado um pouco forte, mas estamos bem, estamos aí juntos novamente para mais uma reflexão e seguramente que Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre nós por meio dela. Recomendações de Deus em Efésios, é esta a nossa série. O nosso capítulo de hoje será Recomendações de Deus em Efésios para a Vida, parte 1. Estabelecer alvos e metas é algo imprescindível para alcançarmos objetivos na vida. Estamos aí acompanhando os Jogos Olímpicos de Paris e hoje é o último dia de jogos e de encerramento do evento. É o maior evento esportivo do mundo e seguramente que para um medalhista, se ele não estabelecer alvos e metas, dificilmente conseguirá atingir o seu tão almejado objetivo, que é a conquista de uma medalha. Mas mesmo que não sejamos atletas, nos outros eventos da nossa vida, nas nossas outras necessidades e objetivos, também necessitaremos de metas, de alvos a atingirmos. Normalmente poderão ser profissionais, estudantis, mas também na compra de algum bem, realizar alguma viagem, em relacionamentos. A dúvida que paira é: e no campo espiritual? Será que também precisaremos ter alvos e metas? Para muitos cristãos, esse é um tema que está fora dele, porque o seu alvo, a sua meta seria apenas e tão somente esperar o retorno de Cristo. Será que essa deve ser a nossa única meta, o nosso único alvo? Esperarmos o retorno de Cristo? Ou temos algo a fazer enquanto estamos aqui? Hoje, em nosso segundo capítulo da série Recomendações de Deus em Efésios, queremos refletir sobre as recomendações de Deus para a nossa vida. E creio que o texto de Efésios 4, ele está repleto delas. Até podemos ter como uma das metas, ou a principal das metas, esperar o retorno de Cristo. Mas temos um problema. Nós não sabemos quando ele irá voltar, nem se ele irá voltar enquanto ainda estamos aqui. Por outro lado, percebemos que não somente neste texto de Efésios, mas em muitos outros textos bíblicos, Deus deixou uma série de recomendações e de conselhos para seguirmos. Só hoje falaremos em 16. Portanto, percebemos que devemos sim ter alvos e metas espirituais para a nossa vida. Mas é necessário discernir que alvos e metas serão esses, como podemos compreendê-los e qual propósito eles terão. Vamos fazer isso juntos, analisando versículo a versículo do texto de Efésios,
cada uma das recomendações. E eu proponho o seguinte exercício, que nós possamos delimitar, diante de uma recomendação, o que ela não quer dizer primeiro. Depois tentarmos averiguar o que aquela recomendação quer nos transmitir. Em Efésios 4, 17 a 19, temos a nossa primeira recomendação. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Portanto, a primeira recomendação é: não vivam mais como os pagãos. Sabemos que o contexto de Éfeso era de intensa idolatria e paganismo. Mas qual é o nosso contexto hoje? Para entendermos o nosso contexto hoje, precisamos entender aquele conceito que Lutero lança na explicação do primeiro mandamento, a respeito do que é idolatria. Lutero dividia idolatria em dois tipos: idolatria grosseira e idolatria disfarçada. Idolatria grosseira era quando alguém se prostrava e adorava uma imagem qualquer, de um santo ou de um deus qualquer, enquanto idolatria disfarçada era, na realidade, adorar e dedicar a vida a algo dessa vida e desse mundo, independentemente de ser um deus ou não. Alguém que dedica a sua vida à fama, ao poder, ao dinheiro, à beleza ou a um outro ser humano. E assim nós percebemos que em nosso mundo não há tanto idolatria grosseira como existia na época de Éfeso, mas idolatria disfarçada, nossa, como há. Não vivam mais como os pagãos, diz Deus aqui nesse texto. Portanto, precisamos estabelecer o que isso não quer dizer. Não quer dizer que nós precisaremos nos colocar em uma condição de superioridade em relação a quem não é cristão. Também não quer dizer que precisaremos nos esconder numa bolha cristã e apenas nos relacionarmos com cristãos. Isso é uma grande besteira. Aliás, Lutero combateu muito esse conceito de vida cristã. Mas o que Paulo então quer dizer com não vivam mais como os pagãos? Porque muitos cristãos da igreja de Éfeso eram cristãos convertidos, que tinham sido pagãos. Por isso era necessário que eles fossem admoestados a mudarem a mentalidade, a mudarem o comportamento, a viverem uma vida diferente. De modo semelhante, se nós somos cristãos, somos chamados a vivermos diferentes daqueles que não são. Segunda recomendação de Efésios 4, 22, diz assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Abandonem a velha natureza de vocês. O que não podemos pensar diante desta recomendação? Que nós, por nós mesmos, temos a capacidade de deixarmos para trás a nossa velha natureza. E muitos cristãos, no afã de seguirem por esse caminho, saíram ou caíram no equívoco raciocínio, ou no equivocado raciocínio de terem a capacidade de viverem sem pecar. E isso, para vocês, para mim, para todo ser humano nesse mundo, é simplesmente impossível. Não é possível vivermos sem pecar.
Mas se nós não podemos nos livrar completamente da nossa velha natureza, o que Paulo quer dizer aqui? Aí nós precisamos entender o que vem na sequência de Efésios 4:23, que nós temos uma terceira recomendação. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Sejam completamente renovados. E vejam, não está dizendo que o coração e a mente de vocês devem ser renovados. Ou vocês devem renovar o coração e a mente de vocês. Está dizendo, eles devem ser renovados. Para sermos menos influenciados pela nossa velha natureza, precisaremos de uma renovação. Uma renovação que não vem de dentro de nós, que não está em nós, mas que vem de fora. Porque esta recomendação também pode ser deturpada. Nós podemos nos equivocar e pensar que esta renovação pode ser feita por nós mesmos. E nos equivocaremos mais ainda se entendermos que esta renovação será definitiva nesta vida e neste mundo. Como nós podemos compreender então que o nosso coração, que a nossa mente serão renovados por Deus, pelos meios da graça, mas que esta renovação é um processo que já iniciou, mas que é repleto de altos e baixos e que só estará completo no porvir. No porvir. Quarta recomendação, presente em Efésios 4:24. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Vistam-se com a nova natureza. O que Paulo não quer dizer aqui? Que nos revestirmos com uma nova natureza é aparentarmos uma santidade que não possuímos. Ele não quer dizer isso. Muitas pessoas, no afã de transmitirem uma espiritualidade superior, acabam se tornando hipócritas, demonstram uma religiosidade de fachada, que não tem nada a ver com ser cristão. O que Paulo quer dizer aqui, então? Que precisamos ser revestidos por uma nova natureza que não pertence à nossa natureza humana, mas que é criada por Deus e semelhante à sua própria natureza. Quinta recomendação está lá em Efésios 4:25 e aparentemente parece ser difícil de ser confundida, mas também pode ser. Não mintam mais. Não mintam mais. Muitos, diante desta recomendação, poderão encontrar justificativas para proferir todo tipo de palavras de ataque ao próximo, de se orgulharem por falarem o que pensam ou ofenderem o próximo. Não mentir mais não implica em dizer tudo aquilo que pensamos. Há muitas coisas que pensamos que não reproduzem a verdade. Não mentir mais significa não viver uma vida fingida e uma religiosidade hipócrita. Sexta recomendação de Efésios 6:26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. O que Paulo não quer dizer aqui? Que seremos capazes de viver uma vida sem raiva, ou que teremos um controle total sobre as nossas emoções. O que ele quer dizer? Que com muita luta e auxílio de Deus, poderemos não dar vazão para a nossa raiva, e assim evitaremos conflitos desnecessários e sucumbirmos diante da nossa ira. Sétima recomendação, em Efésios 4:27 está escrito: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O que não está escrito aqui? Que iremos ter o poder de afastar o diabo a hora que quisermos. Eis um grave equívoco. Nos piores momentos, quando estivermos mais fragilizados, é ali que o diabo irá nos tentar. No entanto, conhecendo quem somos de fato e de verdade, saberemos que teremos as nossas fraquezas e procuraremos evitar grandes ciladas,
por conta dessas nossas fraquezas. É aquela velha e conhecida frase de Lutero que disse: não podemos evitar que os pássaros sobrevoem as nossas cabeças, mas podemos evitar que eles façam ninhos. Oitava recomendação de Efésios 4:28: quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não podemos entender que temos um recado aqui apenas para bandidos e ladrões. Não. Por outro lado, precisamos compreender que toda e qualquer chance de obtermos vantagens injustas deve ser eliminada da nossa vida. Pelo contrário, nós devemos dedicar a nossa vida para ajudar o próximo em necessidade. Nona recomendação retirada de Efésios 4:29: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Aqui Paulo não quer dizer que só podemos falar palavras agradáveis aos ouvidos de nosso próximo. Por vezes, teremos que falar palavras desagradáveis, mas palavras necessárias. No entanto, nosso propósito principal sempre deverá ser ajudar o nosso próximo a crescer na fé, se utilizando de palavras que edifiquem e palavras que sejam polidas, educadas e que não sejam ríspidas. 10ª recomendação: não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Engana-se quem interpreta este versículo imaginando que Deus tem os mesmos sentimentos que os seres humanos. Esta é uma linguagem antropomórfica. Por outro lado, Deus deixa clara a sua intenção de nos perdoar e salvar. E por isso, todas as vezes que transgredimos sua vontade, nos afastamos dele, de certo modo, o entristecemos e frustramos o seu intuito para conosco. 11ª e 12ª recomendações, vamos ver juntos. Lá em Efésios 4:31 diz: abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Aqui temos uma semelhança com a recomendação que Deus fala para abandonarmos a velha natureza. Não quer dizer que conseguiremos tirar de nosso ser toda amargura, toda ira, toda raiva e nem toda espécie de gritaria, de insulto ou de maldade, mas quer dizer que com o auxílio dele podemos diminuir a incidência destes sentimentos e atitudes ruins em nós. 13ª e 14ª recomendações também veremos juntos. Lá de Efésios 4:32 nós lemos: sejam bons e atenciosos uns para com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Não conseguiremos sempre ser bons e atenciosos, e muito menos perdoar aqueles que nos ofenderam, como Cristo nos perdoou. Não chegaremos nem perto de tal perfeição. No entanto, este precisa ser o nosso alvo. Esta precisa ser a nossa meta. E você acha que a exigência de Deus até aqui foi muita? Pois observe a 15ª recomendação em Efésios 5:1. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Vocês devem ser como Deus. Sermos como Deus. Nem preciso dizer que isso é impossível para nós, certo? Mas a essa altura do campeonato, vocês já sabem. Essa deve ser a nossa meta. Esse deve ser o nosso alvo e não podemos ter outro. 16ª e última recomendação, em Efésios 5:2, lemos que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. A última recomendação parece nos apontar o único caminho para o cumprimento de tantas exigências: o amor. Porque afinal de contas, quando falamos de recomendações e exigências de Deus para a nossa vida,
Estamos falando da sua vontade, estamos falando da lei. E a palavra que resume os mandamentos é o amor. Lembram da frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? É o amor. E não há maior amor e melhor forma de enxergarmos o amor, se não observarmos o amor de Cristo por nós. O drama para todos nós é por que recebemos metas e alvos tão difíceis de Deus? Por que Deus exige uma perfeição que aparentemente é impossível de alcançarmos? Em Levítico 11, em 1 Pedro 15, aliás, 1 Pedro 1, versículo 15, temos uma pista, onde nós lemos: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Disse Deus. E isso no primeiro momento pode parecer apenas uma dura exigência de Deus, mas na realidade é uma oportunidade única e um privilégio que somente os seus seguidores poderão ouvir. Quando Deus propõe que sejamos santos, Ele propõe estar em um relacionamento conosco. E Ele, que é santo, puro e perfeito, não pode se relacionar com aquele que é pecador, impuro e imperfeito. Mas então estamos perdidos, nós por nós mesmos? Completamente. E por isso que Deus enviou o seu único Filho ao mundo, para cumprir com todas as exigências em nosso lugar e morrer em nosso lugar, se tornando um sacrifício agradável por todos nós. Em Cristo, no entanto, não apenas recebemos salvação, como também santificação. Ainda que por conta da nossa velha natureza sejamos pecadores e imperfeitos, Deus desde já propõe uma mudança em nossa vida. E ao mesmo tempo em que somos pecadores, temos como alvo e meta a santidade. Não para nos salvarmos, não para sermos melhores do que os outros, mas para vivermos para Deus e fazermos a diferença no mundo. Não conquistaremos medalhas de ouro, prata ou bronze. Não receberemos uma estrelinha na testa, tapinha nas costas, ou elogio por sermos pessoas melhores. Ainda que recebamos, não é esse o sentido. Receberemos muito mais. O privilégio de sermos utilizados por Deus para levarmos o seu amor ao mundo. A paz de vivermos cada vez mais próximos à vontade dele. A alegria de estarmos amadurecendo na fé, ainda que tenhamos recaídas. E que ele nos abençoe a seguirmos a sua vontade e ao menos nos aproximarmos destas metas e destes alvos da santidade. Não vale medalha, mas seguramente vale muito a pena. Amém. Espero que esta reflexão tenha sido de proveito para você, para a sua vida, para a vida daqueles que estão ao seu redor. Continue seguindo o nosso canal e nós estamos postando vídeos diários que são a respeito das leituras bíblicas do ano que estamos fazendo. Estamos aí nos livros dos profetas. Continue nos acompanhando todos os domingos também. Estamos publicando as mensagens que vão ao culto, que estarão no culto, as nossas reflexões, os nossos sermões. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma abençoada semana, que você tenha como alvo a santidade, pois seguramente sua vida será muito melhor. Até o nosso próximo vídeo.